Buenas pessoas concurseiras, nossa última live do ano, Matemática Básica na Veia. Hoje, por todos os motivos do mundo, ela está subindo gravada, mas a gente não deixa de fazer a nossa live semanal. E vamos desenvolver um assunto que, quando cai nas provas das bancas Fundatec e Objetiva, é para acertar. Então são questões aí, super dicas para vocês acertarem, questões de geometria. Cai bastante, sempre cai alguma questãozinha, e quando cai é para acertar. E no final, na última questão, eu vou resolver uma questão nível hard. Mas deixa aí o teu gostei no vídeo, né, para contribuir com o canal. Te inscreva, por gentileza. Convido os amigos, espalhe o meu canal para ajudar esse professor de matemática a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Então vamos para a nossa primeira questão, que é da banca Fundatec. Olha só, vamos centralizar aqui, vamos lá. 2 terrenos serão construídos pela prefeitura da cidade. Um deles terá comprimento x/2 e a largura igual a 3 vezes o comprimento. Já o outro será quadrado e terá lado x. Considerando essas informações, é correto afirmar que, olha só, vamos chamar aqui de T1, tá? O terreno 1, ele terá comprimento igual a x/2 e largura igual a 3 vezes o comprimento. Então, vai ser 3 vezes x/2, certo? E o terreno 2, ele será quadrado, então vai ser lado x. E aí faz uma série de questionamentos a respeito da área, tá? Então, vamos questionar aqui, ó, a área do terreno 1, certo? Como é um terreno retangular, é comprimento vezes largura. Então, x/2 vezes 3x/2. A área do terreno 1 será igual, ó, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4. X vezes x, x ao quadrado. 3 dividido por 4 é 0,75 x/2. Melhor, x/2 não, x ao quadrado, né? Vamos então agora, então calculamos a área do terreno 1. Vamos calcular a área do terreno 2. O terreno 2, ele tem lado x e é quadrado. Então a área do quadrado é lado vezes lado, ó. Lado vezes lado. Então, a área do terreno 2 vai ser x vezes x, e a área do terreno 2 é igual a x na 2, ok? E aí, vamos analisar as alternativas, olhando, ó, para a área do terreno 1, tá? Aqui, a área do terreno 1, e aqui, a área do terreno 2. Vamos lá. Que é a alternativa A. Em qualquer caso, o terreno retangular terá área maior que o terreno quadrado. Olha só. Vamos supor que a área do terreno quadrado, que o x seja 1. Vamos supor que o x é 1, tá? Ó, vamos fazer aqui, ó. X igual a 1. Então, a área do terreno 1 vai ser, melhor, a área do terreno 2 vai ser 1. Certo? Sempre que tu quer fazer essas análises, tu chuta um valor para o x. Vamos chutar x igual a 1, que é muito mais simples e fácil de analisar. Então, a área do terreno 2, ó, vai ser 1. E se x for 1, 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 75. Então, a área do terreno 1 vai ser 0,75. Então, eu chutei um x igual a 1, tá? Se o x é igual a 1, a área do terreno 1 é 0,75 metros quadrados.
E a área do terreno 2 é 1 metro quadrado. 0,75 é menor que 1. Então, ó, em qualquer caso, a área do terreno retangular terá maior área que o quadrado. Não, terá área menor que o quadrado. Então, essa daqui não serve. Letra B. Em qualquer caso, o terreno quadrado terá área maior que o retangular? Exatamente, ó. Em qualquer caso, sempre vai ser maior. Então, a alternativa B de Brasil, certo? Acabou, é isso, certo? Não tem muito mais o que fazer. O restante é chutômetro, ok? Então, vamos agora para a questão 2, que eu acabei riscando um pouquinho aqui, né? Aqui a questão 2, ó. Se o comprimento de uma circunferência é 36π, então a medida do raio dessa circunferência é comprimento da circunferência, é dado pela fórmula 2πr. Como o comprimento é 36π, ó, então eu vou escrever esse lado aqui primeiro porque o raio está aqui, tá? Então, ó, 2πr é igual. O comprimento é 36π, então igual a 36π, porque está dizendo que o comprimento é 36π. Então, no lugar do C, que é o do comprimento, eu coloco 36π. Eu só escrevi esse lado aqui primeiro porque o raio que eu vou procurar está aqui. Então, ó, nós temos 2π multiplicando o raio. O que a gente faz nesse caso? Divide os dois lados por 2π, ó. Pode, professor? Pode. Por que não? Ó, 2 dividido por 2, 1. Π dividido por π, 1. Raio é igual. Π dividido por π, 1. 36 dividido por 2, 18. Portanto, o raio dessa circunferência é 18. Letra B de Brasil. Uma questão simples, tá? Então, vou fazer um breve comentário aqui. A questão 1, tá, pessoal? Ela era um pouquinho mais chata de resolver, era um pouquinho mais difícil, mas ela não requer, assim, ó, grandes cálculos, ela requer mais análise, né? Tu analisar a questão. A questão 2 é uma questão simples, bem tranquila. O que tem que saber aqui na questão 2? A fórmula do comprimento da circunferência. Sempre que tu vai fazer um concurso, é interessante que tu saiba a fórmula do comprimento da circunferência e da área da circunferência, tá? Se cai, cai isso, ok? Vamos para a questão 3, ó. Se um quadrado tem um dos seus lados de tamanho igual a 4, qual a área desse quadrado? Gente, olha só, olha a sacanagem da banca, né? Tem um de seus lados. O quadrado é um quadrilátero que tem os 4 lados com a mesma medida. Aqui mede lado, 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 lado. Se é 4, aqui é 4, 4, 4 e 4. Né? Eles só para sacanear o povo. Sacanagem. Qual a área desse quadrado? Então, ó, área igual. Área do quadrado, lado vezes lado. Tem gente que aprendeu a fórmula lado ao quadrado, que é a mesma coisa, né? Então, área igual a 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Portanto, área é 16. Não é uma questão difícil, ela dá uma sacaneada aqui, né, quando fala um dos seus lados, mas fora isso, minha gente, bem tranquila essa questão, não é uma questão difícil, tá? Área do quadrado, volume do cubo, tá? Que é a aresta ao cubo, tem que saber, é importante que se saiba, certo? Vamos para a próxima questão. A próxima questão aqui é uma questão bastante clássica, né? Dentro das provas de geometria, considerando-se que certo cilindro sempre seguido cai, tá? Tem bastante questões envolvendo o cilindro, certo? Então é interessante que se saiba a fórmula do volume do cilindro. Então, ó, que certo cilindro possui volume igual a 785 centímetros cúbicos. Então já está dando, ó, volume 785 centímetros cúbicos.
E a altura igual a 10 centímetros. Então, a altura desse cilindro, 10 centímetros. Aqui, centímetros cúbicos. Assinalar a alternativa que apresenta o valor do raio da base desse cilindro. Então, está pedindo qual é o raio. Considerar π igual a 13,14. Sempre que ele dá o valor do π, tu vai ter que usar ele, tá? Então, o volume do cilindro é dado pela fórmula π vezes raio ao quadrado vezes a altura, ok? Então, πr ao quadrado vezes a altura é a fórmula do cilindro. Então, eu vou escrever primeiro esse lado aqui, ó. π vezes, queremos calcular o raio ao quadrado, vezes a altura, 10. Isso aqui é igual a 785. Só que o professor se enganou aqui, ó. A questão deu o π, então tu vai usar o 3,14, ó. Vamos usar o 3,14. Aqui a minha canetinha preta, certo? Vamos usar, ó, no lugar do π, vamos colocar o 3,14, ok? Então vamos lá, ó. 3,14, olha só. 3,14 vezes 10 dá 31,4 vezes o raio ao quadrado igual a 785. Se eu estou multiplicando o raio por 31,4, então eu posso dividir por 31,4. Ambos os lados. Ok? Então aqui, ó. 31,4 dividido por 31,4 vai cancelar. Raio ao quadrado igual. 785 dividido por 31,4. Não precisa eu fazer essa conta com vírgula. O que eu faço? Ó? Eu multiplico por 10 o numerador, melhor, o denominador e o numerador. Aí eu vou cancelar a vírgula aqui. 31,4 vezes 10 dá 314. 785 vezes 10 dá 7.850. E aí fica, ó. 7.850 dividido por 314. 7.850 dividido por 314 dá 25. É só fazer a divisão ali. Ok? E aí, tenho que raio ao quadrado é 25. Eu vou extrair a raiz quadrada de ambos os lados. Raiz quadrada do raio ao quadrado cancela, fica R igual raiz quadrada de 25, 5. Portanto, ó, letra D de Dinamarca, o raio é 5 centímetros, ok? Aqui, ó, pessoal, eu só multipliquei e dividi ambos os termos, né? No caso, o numerador e o denominador por 10, eliminei a vírgula, e aí fica mais fácil de tu fazer a divisão, né? Tu monta ali, ó, 7.850 dividido por 314. Dá por 2. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 3, 6. Ok? 5 menos 8, pede emprestado, 15, aqui fica valendo 7. 15 menos 8, 7. 7 menos 2, 5. 1. Baixa o 0. Vai dar por 5, que vai dar 1.570. Ok? Por descargo de consciência, o professor escreveu aqui, resolveu essa divisão, certo? Então, fica bem mais tranquilo. Então, volume do cilindro, pessoal. Saibam calcular o volume do cilindro. Geralmente, quando cai uma questão de volume, ou cai do paralelepípedo, que é o bloco retangular, ou cai do cubo, ou cai do cilindro. Tá? É difícil cair pirâmide, prismas e coisa e tal. Então, é mais tranquilo saber a fórmula do volume do cilindro, né? πr ao quadrado vezes a altura. Ok? Vamos para a próxima questão. A próxima questão aqui, ó. Sabendo-se que o volume de um cubo é igual a 125 centímetros cúbicos. Assinalar a alternativa que apresenta o valor da medida da aresta deste cubo. Então, olha só. O volume desse cubo é
125 centímetros cúbicos. Mais volume. Volume do cubo, ó, aresta ao cubo, que é igual a 125, certo? Se eu tenho aqui aresta ao cubo, eu vou extrair a raiz cúbica de ambos os lados, ó. Raiz cúbica de aresta ao cubo, corta o expoente com a raiz, fica aresta, que é o valor que eu estou procurando. 125, como é que eu faço para calcular a raiz cúbica? Eu vou pegar o 125 e vou decompor por números primos. No caso, 125 dá para dividir por 5. 125 dividido por 5, 25. 25 divide por 5, que dá 5. Divido por 5, que dá 1. Então, ó, é a raiz cúbica de 5 ao cubo. Porque eu estou multiplicando 5 3 vezes, ó. 5 vezes 5 dá 25, vezes 5 dá 125. Eu multiplico 5 3 vezes, então é 5 ao cubo. Corto o expoente com a raiz, aresta igual a 5 centímetros. Ok? Aqui, volume do cubo, que eu acabei de falar, né? Que seguido cai nessas provas assim da Objetiva, Fundatec. E envolvendo o cálculo de uma raiz cúbica, certo? Uma questão tranquila. Saber calcular raiz cúbica, né? Dá para fazer a decomposição do número, ver quantas vezes está multiplicando aquele número que tu decompôs, e aí calcula a raiz. Bem tranquilo, né, minha gente? Vamos para a próxima questão? A próxima questão aqui, ó. Márcia quer mandar fazer uma pintura, uma parede diferente, melhor, vamos lá. Márcia quer mandar fazer com pintura uma parede diferente na sua sala. Para receber o orçamento da empresa, ela precisa passar algumas informações sobre a parede. Ela já decidiu o modelo, que irá pintar com 3 cores, e já tenho dois dos 3 ângulos necessários, conforme mostra a figura. Então, aqui, ó, esse ângulo 57, esse aqui 36, e aí pede, ó, assinalar a alternativa que apresenta o valor do ângulo que falta ser preenchido. Esse aqui que ela não sabe. Olha só, nós temos aqui, ó, esse lado do quadro, né, da parede, ó, é um lado reto, um raso. Vai formar é uma parede que forma com a pintura um ângulo raso. A medida de todos esses ângulos aqui, ó, do ângulo raso, dá 180, tá? 180 graus. Então, eu sei o seguinte, ó, que 57, opa, não é 4, 57, mais 36, mais Mi, que é o nome dessa letra aqui, vai dar 180. Porque é um ângulo raso, essa medida toda aqui é um ângulo raso que é 180. 57 mais 36 vai dar 93, então. Mi mais 93 é igual a 180. Vou subtrair 93 daqui. Por quê, professor? Olha só, se eu quero calcular o valor da letra, eu pego e eu tenho um número somando, eu vou subtrair esse número. Então, ó, se eu tenho mais 93, eu diminuo 93, que daí eu vou eliminar. Mas como é uma equação e tem uma igualdade, eu diminuo 93 do primeiro membro, vou diminuir 93 do segundo. Então, aqui, ó, 93 menos 93, zero. Então, vai ficar Mi igual 180 menos 93 vai dar 87 graus. Portanto, alternativa D, de Dinamarca. Quase escapou aqui, ó. Alternativa D, de Dinamarca. Como aqui nós temos um ângulo raso, soma tudo, tem que dar 180. E aí resolve uma equaçãozinha do primeiro grau. Vamos aqui emendar a próxima questão. Questão de medidas, tá? Quando cai lá sistema de medidas, unidades de medidas, aquela coisa de medidas lá, esse tipo de questão, ó. Considerando-se que certo terreno possui área igual a 1.200 metros quadrados,
Pode-se dizer que essa área é equivalente a, tem aqui, ó, quilômetro quadrado. Então, tu vai ter que transformar por quilômetro. Usa aquela tabelinha. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, ó, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, tá? É a tabelinha clássica aquela, né? Quem hoje dança muito deve comer MM, só que é tudo quadrado, tá? Como eu quero aqui, ó, metro quadrado para quilômetro quadrado, essa parte da tabela eu não vou usar. 1.200 metros quadrados. Olha só, pessoal. Como é área, é uma questão de área. Então, tu tem aqui, ó, o expoente 2. Esse expoente 2 indica que é duas dimensões, comprimento vezes largura. Então, tem que ter dois algarismos em cada coluna, tá? Então, o 0 do 1.200, tu vai pôr no metro quadrado. O 12, tu vai pôr no decâmetro. E aí, tu vai completar com 2 zeros no hectômetro e 2 zeros aqui no quilômetro. Só que vai a vírgula no quilômetro, né? Esse zero aqui a gente não utiliza, então vai ficar 0,0012. Esses 2 zeros não tem nada depois dele. Podemos cancelar. Então, ó, 1.200 metros quadrados é igual a 0,0012 quilômetros quadrados, que é a alternativa A de Argentina, certo? Alternativa A de Argentina é a transformação de unidades de medida. Questão clássica, né? Questão clássica lá da escola, que muitas vezes a gente não lembra desta tabelinha aqui, tá? Então tem aquela frase, né? Quem hoje dança muito deve comer MMs. Aí tu decora, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Se é ao quadrado, 2 casas por coluna. Ok? Essa é a grande diferença da transformação de unidade de comprimento. Comprimento é uma casa por coluna, tá? Um algarismo por coluna. Vamos então para a nossa última questão desse vídeo, né? São 8 questões, 10 questões que eu resolvo em média. Então, hoje está sendo um vídeo um pouco curto, por enquanto, porque nós vamos resolver uma questão nível hard da Fundatec. Essa questão aqui, ó, é uma questão de nível superior, tá? E ela foi para matar. Então, olha só. Um retângulo tem 575 centímetros quadrados de área. Então, a área do retângulo, 575. Sabendo que a medida da base e a medida da altura são números consecutivos ímpares, ó. Então, a medida da base e a altura são números consecutivos ímpares. Então, o perímetro, sacanagem, né? Perímetro desse retângulo é, ó, tu tem um retângulo aqui, tá? A altura, ou melhor, a largura, que é a medida da base, tá? E a altura são 2 números ímpares consecutivos. O que são 2 números ímpares consecutivos? Por exemplo, ó, podia ser o 3 e o 5, o 7 e o 9, o 5 e o 7, olha só, certo? O 9 e o 11. Então, tu vai, qual é a fórmula da área a área do retângulo? É base vezes a altura. Então, tu vai multiplicar esses números. Então, tu vai fazer assim, ó, 3 vezes 5, 15. 5 vezes 7, 35. 7 vezes 9, 63. 9 vezes 11, 99. Tu teria que ir multiplicando 2 números ímpares consecutivos até dar 575. O que é um horror fazer isso, né? Não tem o porquê de tu fazer isso se tu tem o cálculo, se tu tem o raciocínio lógico para desenvolver essa questão. Então, vamos pensar assim, ó. Olha só. Vamos chamar de K um número inteiro.
tá? Número inteiro natural, certo? E 2K vai ser um número inteiro par, certo? Número inteiro par, positivo, certo? Esse número inteiro aqui positivo, então 2K vai ser um número par positivo. Então nós temos aqui, ó, 2K é o número par. Qual é o número que vem depois do 2K? É o 2K mais 1. Por exemplo, ó, se o K for 1, então tu tem o 2. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1 dá 3. Certo? Para te ter o consecutivo, depois o que vem o sucessor do número par, que é o número ímpar, tu soma 1. E para tu ter o antecessor, tu vai ter 2K menos 1. Então vamos supor que tu tenha o 2 aqui, ó. Se tu fizer 2 mais 1 dá 3. 2 menos 1 dá 1, certo? E aí o que a gente tem, ó? A gente tem que a área desse retângulo é 575. Então, ó, aqui vamos supor que aqui tu tenha a base e aqui tu tenha a altura, tá? Do retângulo. Então, para te calcular a área desse retângulo, tu vai fazer o quê? 2K menos 1 vezes 2K mais 1, que é base vezes altura. Isso vai dar 575. Agora, meus queridos, olha só, tu podia fazer 2K, aplicar o chuveirinho, né? 2K vezes 2K, 2K vezes mais 1, menos 1 vezes 2K, menos 1 vezes 1. Mas aqui tu tem um produto notável. Ó, o produto da soma pela diferença, ou da diferença pela soma. O que tu faz aqui, ó? Tu vai fazer 2K, que é o primeiro termo, ao quadrado, menos o segundo, 1 ao quadrado. Isso é um produto notável. O produto da soma pela diferença, que é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ó. Vou fazer mais aqui embaixo, ó. Lembra, ó? A mais B vezes A menos B é igual ao primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. E é isso que eu fiz aqui em cima, tá? O primeiro ao quadrado, ó, 2K, o primeiro termo ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. É igual a 575. Então, 2K ao quadrado vai ser 4K na 2, menos 1 ao quadrado, 1, igual a 575. Vou somar um dos dois lados, porque eu tenho menos 1 aqui, né? Então, mais 1, mais 1. Vai dar, ó, 1 menos 1, 0. Então, fica 4K ao quadrado igual 575 mais 1 dá 576. Se eu tenho 4K ao quadrado, vou dividir os dois lados por 4. Ó, 4 dividido por 4 dá 1. K ao quadrado igual 576 dividido por 4 dá 144. Se eu tenho K ao quadrado, então eu vou extrair a raiz quadrada de ambos os lados, ó. Raiz quadrada de K ao quadrado, corta o expoente com o radical. Fica K igual. Raiz quadrada de 144, 12. Portanto, o K, o número inteiro aqui, ó, é 12. Tá? Esse K aqui, ó, é 12. Então, 2 vezes K dá quanto? 2 vezes 12 dá 24. 24 mais 1, 25. Então, a altura desse retângulo aqui, ó, é 25. 2K menos 1, base, ó, que é 24 menos 1, 23. Então, a base aqui, 23. Tanto faz, né? Qualquer um como qualquer outro. Agora, ó, tá pedindo o quê? Tá pedindo o perímetro. Perímetro é a soma dos lados. Então, eu vou fazer 23 mais 23 mais 25 mais 25.
Perímetro igual 23 mais 23 mais 25 mais 25 vai dar 96 centímetros. Alternativa A de Argentina. Então, pessoal, é uma questão nível hard. Precisava de um cálculo mais elaborado, tá? Mas não é impossível de fazer. Se tu fosse fazer por tentativa e erro, multiplicando dois números ímpares consecutivos, tu ia chegar no 23 vezes o 25, que dá 575. E aí tu ia calcular o perímetro. É muito mais trabalhoso. Porém, se tu aprende a desenvolver o cálculo desta forma aqui, ó, certo? Tu consegue desenvolver o teu raciocínio lógico, que essa é a razão de tu estudar matemática, tá? Então, para retomar, certo? Nós pensamos, ó, K um número inteiro positivo, certo? 2K é um número par positivo. Como a base e o comprimento, a base e a altura desse retângulo são dois números consecutivos ímpares, pensamos o seguinte, ó, 2K é um número par. Toda vez que tu multiplica um número por 2, esse número é par, certo? Se tu fizer 2K mais 1, dá um número ímpar, que é o consecutivo, que é o sucessor do número par. E 2K menos 1 é o antecessor. Então, chamamos 2K menos 1 de base e o 2K mais 1 de altura. Qual é a fórmula da área do retângulo? Base vezes altura. Então, base, 2K menos 1, vezes a altura, 2K mais 1, dá 575. E aí é cálculo, minha gente. Aqui, ó, o professor enxergou o produto notável. Tá? Que produto notável? Esse aqui, ó, A mais B vezes A menos B é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado, ó. Que foi o que o professor fez aqui, ó. O primeiro termo, 2K ao quadrado, menos o segundo termo, 1 ao quadrado, dá 575. Então, vai dar 4K ao quadrado menos 1 igual a 575. Se eu tenho menos 1 no primeiro membro, eu somo um dos dois lados para eliminar esse 1, certo? Então, 4K ao quadrado mais 0 dá 4K ao quadrado. 575 mais 1, 576. Se eu tenho 4 multiplicando K, divido os dois lados por 4, e aí fica K ao quadrado igual a 144. Tenho K ao quadrado, então tem que extrair a raiz quadrada. Raiz quadrada de K ao quadrado, K. Raiz quadrada de 144, 12. Então, 12 não é o número que eu estou procurando. 12 é o nosso número inteiro, ó, positivo. E aí, ó, o número par vai ser quem? 24, certo? Aqui o nosso número par, ó, 24, 2K é 24. Então, 2K mais 1, 25. 2K menos 1, 23. Então, os dois números ímpares consecutivos que são base e altura é o 23 e 25. 23 vezes 25 dá 575, que é a área. Mas o que a questão está pedindo? O perímetro. Então, tu calcula aqui, ó. 23 mais 23, mais 25, mais 25. 96. Ok? Então, é uma questão assim que puxou um pouquinho mais, é uma questão nível hard, mas bem tranquila, né? Dá para te destrinchar ela, tá? Isso aqui é um pouquinho de teoria de números, né? Um pouco que o professor relembrou a faculdade lá. Certo, pessoal? Muito obrigado. Deem aí o nosso gostei, o curtir dessa nossa live de hoje, que foi gravada. É a última live do ano de 2021. A todos eu desejo um ano maravilhoso de 2022, muito proveitoso, e que todos nós cresçamos muito mais e que a gente seja aprovado no próximo concurso. Vamos gabaritar. 2022, vamos gabaritar os concursos. Um abraço e assim seguimos.